A pessoa mais perigosa na vida de uma mulher, em todas as culturas já estudadas, é o marido dela. E o principal motivo pelo qual ele entra em um acesso de fúria homicida é exatamente o mesmo em todas as culturas já estudadas. E esse motivo é: Eu já ouvi você dizer que a pessoa mais perigosa com quem uma mulher vai conviver na vida dela é o marido. de fato. Isso é realmente difícil de aceitar. Você pode explicar por que isso é verdade? Obrigado pela pergunta, pois ao respondê-la, tive meu primeiro contato com a psicologia evolutiva. Vou contar minha história de como entrei na psicologia evolutiva. No primeiro semestre do doutorado, fiz pós-graduação em Cornell. E o professor, na época, o nome dele é Dennis Regan, mais ou menos na metade do curso, ele indicou um livro chamado Homicide, escrito por uma dupla de marido e mulher pioneiros da psicologia evolutiva. No livro, o que eles argumentam é que existem certos padrões recorrentes de criminalidade que acontecem exatamente da mesma forma, seja 500 anos atrás ou daqui a 500 anos, seja a tribo Yanomamo, na Amazônia, a tribo Hadza, na África Central ou no centro de Los Angeles. E a razão para isso é que existem certos gatilhos evolutivos que causam esses padrões universais de criminalidade. Vou discutir dois comportamentos criminosos, um relacionado ao que você mencionou. Primeiro falarei sobre abuso infantil. Quando entro no primeiro dia de aula com meus alunos, eu pergunto: qual é o principal fator que prevê a ocorrência de abuso infantil em uma casa? E então começo a listar todas as possíveis respostas. Se o pai ou a mãe foi abusado, eles podem repetir esse padrão. Se há alcoolismo em casa, pode haver mais abuso. Se pai ou mãe tinha antecedentes criminais. Se o pai ou a mãe têm antecedentes criminais ou moram em bairro perigoso, talvez. Todas as opções razoáveis. E então, depois que eu gero 20 respostas, eu digo: bem, nenhum de vocês chegou à resposta correta, que é 100 vezes mais indicativa de abuso infantil do que qualquer coisa que vocês mencionaram aqui. Então, estatisticamente falando, é um efeito incrivelmente poderoso. E a resposta é: se há um padrasto ou madrasta em casa, a probabilidade de abuso infantil é 100 vezes maior. Agora, a explicação evolutiva. Então, Cinderela. É o efeito Cinderela. E isso, Naturalmente. então, um livro subsequente chamado literalmente O Efeito Cinderela. E Cinderela é uma fábula universalmente apreciada porque fala dessa realidade universal, dessa realidade baseada na evolução, que a madrasta malvada era seletivamente má. Ela era má com a enteada, mas muito doce com as duas filhas biológicas. Então, qual seria uma explicação evolutiva para isso? Vamos olhar para outra espécie animal. Eu sempre gosto de usar o exemplo do leão. Então, dentro do mundo dos felinos, apenas os leões são uma espécie social. Todos os outros são animais solitários. Eles só se juntam para o acasalamento e depois vão embora. Mas os leões vivem em bandos. Então, geralmente, há alguns machos dominantes residentes que expulsam todos os jovens porque querem ter acesso sexual exclusivo às leoas. E então, todos esses jovens machos frustrados ficam vagando pela savana tentando conseguir acesso a algumas fêmeas. Eventualmente, o tempo chega para todos e os novos machos que vêm para tomar conta do seu grupo basicamente te dão duas opções. Ou lutamos até a morte e você provavelmente vai perder porque está ficando mais lento, ou você é banido. Agora, a primeira coisa que os novos machos dominantes fazem é: eles matam Todos os jovens. todos os filhotes. Espera, o quê? Por quê? Pois não poderiam ter sido gerados por mim. Eu invisto muito nos meus filhotes porque somos uma espécie social. Eu não quero gastar meu tempo investindo nos filhotes de outro macho. Portanto, a melhor maneira de resolver esse problema é eliminá-los. Agora, aqui está a parte paradoxal, se não irônica ou até cruel. Uma vez que você elimina os filhotes, as fêmeas entram no cio e ficam sexualmente receptivas. Uau. Brinco com meus alunos que, entre humanos, é preciso tocar Barry White para colocar as mulheres no clima. Nas sociedades de leões, você mata os filhotes dela para que ela fique sexualmente receptiva. Nossa.
A grande lição aqui é que a natureza não se importa em ser gentil. Ela quer resolver problemas relevantes para a evolução. E por isso, às vezes, pode parecer realmente cruel e brutal, mas é assim que a evolução resolve as coisas. Voltando ao contexto humano, quando você tem uma madrasta ou um padrasto em casa, o tipo de abuso será diferente. Por exemplo, o abuso sexual é muito mais provável de acontecer se for um padrasto, mas outros tipos de abuso são mais prováveis se houver uma madrasta. Por exemplo, negligência diferenciada, essa será uma das formas pelas quais a madrasta será cruel e brutal com o enteado. Certo, esse é um ponto. Mas respondendo à sua pergunta, a segunda coisa que me lembro do livro e que realmente me fez parar para pensar é que a pessoa mais perigosa na vida de uma mulher, em todas as culturas já estudadas, é o seu parceiro de longo prazo, o seu marido. E o principal motivo pelo qual ele entra em um acesso de fúria homicida é exatamente o mesmo em todas as culturas já estudadas. E esse motivo é a infidelidade, seja ela real ou suspeita. Então, às vezes, pode nem ser o caso. Ciúmes. Então, a próxima pergunta é: por que os homens evoluíram o comportamento, padrões emocionais e cognitivos para serem tão implacáveis com a infidelidade? Geralmente, quando pergunto isso na aula, dizem que os homens são idiotas ou inseguros. Agora, essas podem Todas ser verdade. Todas podem ser verdadeiras, mas não são a explicação darwiniana final, chamada explicação última. A explicação última é que somos uma espécie biparental, o que significa que, entre as espécies de mamíferos, os pais humanos são, na verdade, superpais. Talvez não investamos tanto quanto as mulheres, mas investimos muito. Então, os seus ancestrais e os meus, Lisa, certamente os homens, não seriam do tipo que diriam: por favor, jardineiro sexy, jardineiro grego, fique à vontade com a minha esposa e não se preocupe com isso. Ficarei feliz em criar espiros por você, certo? Portanto, eu evoluí o sistema comportamental, o sistema cognitivo, o sistema emocional para tentar frustrar a maior ameaça que enfrento, que é a incerteza da paternidade. Certo. E, portanto, você me trai, eu vou atrás de você. Agora, muitas vezes, desculpe dizer, imbecis vão retrucar e dizer: é por isso que eu odeio psicologia evolutiva, porque, professor Saad, você está justificando essas coisas. E isso é como dizer que um oncologista que oferece uma explicação, e em muitos casos uma explicação evolutiva para o câncer, está justificando o câncer. Ele é a favor do câncer. Você não está justificando nada. Você está dizendo que, se você realmente deseja entender um comportamento, precisa entender sua causa última. Eu não sou a favor do abuso infantil. Eu não sou a favor da violência doméstica, mas na medida em que isso infelizmente acontece, aqui está o motivo pelo qual acontece. Sim, obrigada por dizer. Sempre quis entender o porquê. Minha vida mudou totalmente. Eu passei de uma esposa que ficava em casa e sentia que não tinha voz para dizer ao meu marido que eu estava infeliz, para então me posicionar, mudar minha vida e estar onde estou agora. E tudo isso veio da responsabilidade pessoal. Comecei a assumir responsabilidade pessoal ao questionar por que faço isso. Eu vejo esse comportamento em mim. Isso não me ajuda. Por quê? Quando eu recorro à evolução, eu não me julgo por isso. Eu penso: agora eu entendi. Como vou usar essa informação para então conseguir ir em direção aos meus objetivos e viver minha vida? Só para você saber, eu não sinto que isso seja uma desculpa, é uma explicação. Sim. E eu quero muito que a minha comunidade ouça o porquê, para que eles possam dizer: ok, agora eu entendi. O ciúme é algo muito intenso que pode se tornar extremamente perigoso. Por isso, eu preciso encontrar alguém que não seja tomado pelo ciúme. Eu começaria a usar essa informação para poder então guiar a minha vida. Ok, então pensando no ciúme como um espectro, porque tem pessoas que dizem totalmente: eu não sou nada ciumenta. Se meu marido me trair, então ele não me merece. Eu construí esse tipo de confiança. Então, quando você pensa em um espectro, tem pessoas como eu que não sentem ciúmes nenhum. Algumas pessoas são tão ciumentas que, se uma garçonete passa, já perguntam: por que você olhou para ela? Esse tipo de ciúme. Certo. Então, quais tipos de características? Talvez essa seja a palavra certa. Você pode observar em um homem que não sente ciúmes nenhum ou que é tão hiperciumento que pode acabar se tornando uma dessas estatísticas, onde infelizmente acabam matando suas esposas. Existe essa característica que você mencionou.
Existe essa característica que você mencionou. Conseguimos perceber sinais e traços específicos em um homem? Mas a outra parte desse tango é: será que a pessoa desperta ciúmes em mim? Ah, certo, é. Então, certo. Então, por exemplo, eu não acho que sou uma pessoa particularmente ciumenta, mas felizmente eu escolhi uma mulher que nunca despertou isso em mim, certo? Então, por exemplo, algumas mulheres realmente, se me permite dizer, gostam de testar o quanto o parceiro delas está comprometido ao tentar provocar ciúmes neles, certo? Eu não sei se é algo deliberado e adoraria ouvir sua opinião, mas às vezes é porque, se você se sente insegura e não sente que seu parceiro te ama, se você consegue provocar ciúmes naquele momento. Isso mostra que ele se importa comigo. Sim, tipo, Ah, ok, eu achava que ele não gostava de mim, mas acabou de mostrar que se importa. então, mas para responder a sua pergunta, eu acho os homens vão se tornar progressivamente mais controladores em um relacionamento se eles forem ciumentos por natureza. Então, no começo, eu não me importava que você saísse com suas amigas, mas agora eu fico realmente chateado se você sai com elas. Agora eu tento te isolar do resto da sua família. Então, eu literalmente passo a ter posse sobre você, certo? Existe realmente um padrão de comportamento muito previsível que você vê em homens patologicamente ciumentos. Voltando ao que dissemos, se notar esses sinais de alerta, talvez seja melhor se afastar, pois essas características podem ser disposicionais, certo? Uma das coisas que discutimos na psicologia é se um fenômeno é situacional ou disposicional. Situacional significa que é a situação em questão. Você ficou ali flertando bastante com esse cara nessa situação específica e ele por acaso era muito bonito e tudo mais, então eu senti ciúmes. Mas por natureza eu não sou uma pessoa ciumenta. Então, é muito importante, quando estamos atribuindo causalidade às coisas em nossas vidas, estabelecer se elas são devidas à situação ou à disposição, certo? E, aliás, existe literalmente um viés psicológico chamado erro fundamental de atribuição, que fala sobre isso quando você atribui, por exemplo, uma causa situacional a algo quando deveria ter sido disposicional. Então, esse cara com quem estou começando a sair está demonstrando muitos traços de ciúmes, porque gosto dele e não quero que isso seja um sinal de alerta. Vou atribuir isso a um fator situacional. Ah, provavelmente foi porque eu estava vestida de forma muito sexy e estava dançando. Enquanto que, na verdade, eu deveria ter atribuído isso à disposição dele. E não importa o que eu vista ou como eu haja, esse cara sempre vai ser patologicamente controlador. E você só vai perceber a disposição com o tempo? Se você estiver atento, deve conseguir perceber esses sinais. Como dissemos antes, muitas vezes usamos óculos com lentes cor-de-rosa porque não queremos ver esses sinais de alerta. Então, Sim, isso é muito verdade. E sobre o que você falou de como alguém pode provocar ciúmes de propósito para se sentir melhor, eu também percebo que, quando um dos parceiros sente ciúmes, o outro pode aumentar o próprio ciúme para acompanhar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não era ciumenta, mas meu ex-namorado sempre tinha ciúmes. Por causa dele, acabei ficando ciumenta também. uau, interessante. Bem, não é exatamente o que você acabou de dizer, mas existe algo na literatura sobre acasalamento que fala sobre acasalamento assortativo. Existem duas maneiras de escolhermos nossos parceiros. Os opostos se atraem ou semelhantes se atraem. E a literatura, e eu acho que isso vai agradar a sua comunidade. A literatura é esmagadoramente e inequivocamente clara ao afirmar que, para aumentar a probabilidade de sucesso a longo prazo da sua união, semelhantes se atraem é um preditor muito mais relevante. Agora, para relacionamentos de curto prazo, a ideia de que os opostos se atraem pode funcionar, certo? Eu posso ser sexualmente contido, você pode ser sexualmente extrovertida. Essa complementaridade realmente traz o melhor de nós dois. Mas para estabilidade a longo prazo, você quer alguém que compartilhe seus valores, então você realmente quer que semelhantes se atraiam. Na verdade, existe uma característica física que também se aplica ao acasalamento assortativo, que é que os homens devem sempre ser mais altos do que as mulheres. Então, foi feito um estudo com 720 casais reais. Adivinha quantos dos 720 violaram essa regra? Provavelmente foi só um exatamente. Ah, é? Pensei, isso vai ser bem barulhento.
Então, sempre que estamos andando, porque sou o pai deles, quando estamos andando em algum lugar e se essa regra é violada, eles dizem: "Ah, olha, isso é incrível." Eles te cutucam e dizem: "Isso é uma violação do princípio evolutivo." Não sei se você ouviu essa história, então de volta para o futuro. Quando foi feito, não sei se você sabe, mas antes de gravarem com o Michael J. Fox, eles, na verdade, filmaram metade do filme com outro ator. E no meio do caminho, perceberam que o ator não era o certo. Então, o diretor simplesmente foi até o estúdio e disse: temos que substituir ele, temos que refazer tudo de novo. Eles perguntaram: precisamos trocar a namorada também? Como Michael J. Fox era mais baixo, a namorada escolhida era mais alta que ele. Então ficaram na dúvida: substituímos ela ou não? Então a história conta que eles foram por todo o estúdio, perguntando para toda a equipe que estava trabalhando lá, e disseram para todas as mulheres: vocês preferem ver o Michael J. Fox com alguém mais baixa ou mais alta? O que parece mais provável? E unanimemente escolheram mais baixa. Tá aí. Então trocaram a atriz também. E então, aliás, ótima história. Eu não sabia disso. Então a escolha de parceiro é o que eu chamo de um processo compensatório. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Se fosse o caso das mulheres dizerem: eu nunca vou namorar um cara que tenha menos de 1,80 m, isso seria não compensatório. Por quê? Pois isso quer dizer que, se eu tiver menos de 1,80 m, nunca vou conseguir compensar por não cumprir esse requisito. Felizmente, para ambos os sexos, a escolha do parceiro é compensatória, ou seja, nós escolhemos as pessoas como resultado de um conjunto de atributos. E eu sempre brinco: se fosse só caras de 1,80 m, então eu teria tido uma vida muito frustrada de celibato. Mas como eu pude compensar por não ter 1,80 m tendo outros traços que as mulheres desejam, então tudo dá certo. Portanto, para todos os homens e mulheres, isso deve ser uma boa notícia. Isso é tão verdade. Eu nasci em 79, então cresci nos anos 80 e 90. O padrão era ter seios grandes, e eu não tinha seios grandes. Pensava: preciso compensar de outro jeito já que não tenho seios grandes. Então, Sobre essa coisa da altura, eu gostaria de voltar a algo que você estava dizendo sobre os leões. Então, quando penso em alfas, como leões alfa, eu os vejo como sendo bastante protetores com seu grupo. Hoje em dia, porém, quando penso nos alfas, como infelizmente Epstein e as pessoas que foram citadas, parece que é o oposto. O que no poder e na psicologia dos homens os torna não só bem-sucedidos, mas também perigosos? Uma das melhores maneiras para os homens terem acesso a várias mulheres é alcançarem um status muito alto, certo? Se você perguntar para mulheres de culturas diferentes qual é a principal característica que elas mais desejam em um homem, vai ser algum sinal relacionado ao status social. Agora, cada cultura pode medir o status social de forma diferente, mas não existe nenhuma cultura já descoberta em que as mulheres digam: me dê um cara apático, reclamão, perdedor, com corpo de pera e voz afeminada. Isso realmente me deixa em frenesi sexual, certo? Todas as mulheres desejam alguém de alto status ou com potencial para isso. Então, muitos desses homens de quem você está falando, pelo fato de se tornarem homens de alto status, agora têm acesso a tantas mulheres quanto possam desejar. E se torna muito fácil cair na tentação dessa armadilha. E, infelizmente, eu acho que muitas mulheres, estou especulando aqui, elas podem até perceber esses microsinais de engano, mas estão dispostas a ignorá-los porque a promessa de conquistar esse cara de alto status e bonito é simplesmente irresistível. E por isso elas não seguem a própria intuição. E, olhando para trás, depois elas dizem: sabe, havia 17 sinais de alerta, mas eu estava disposta a ignorá-los porque ele simplesmente tinha um jeito tão envolvente. Acho que você chama isso de síndrome do avestruz. Bem, eu uso isso em um sentido um pouco diferente, mas se aplica aqui. Então, síndrome do avestruz, o avestruz não enterra literalmente a cabeça na areia, mas isso virou uma metáfora para alguém que faz assim: lá, eu não quero ouvir, certo? E então, o que muitas vezes acontece nessas dinâmicas entre homem e mulher é que quem está sendo enganado, lá no fundo, está bem ciente de que existe uma intenção manipuladora. Eu ignoro isso e enfio a cabeça na areia porque, e se ele for mesmo um cara legal? Aliás, conheço alguém muito próximo, um amigo muito querido meu. Antes de casar, ele esteve com essa mulher, mas agora estão divorciados.
Ele descobriu algo sobre ela que mostrava uma desonestidade absurda, que deveria ter sido o maior sinal de alerta. O sinal de alerta é maior do que este lugar onde estamos sentados agora. E mesmo assim ele decidiu ignorar esse sinal. Mais tarde, ele e eu estávamos conversando. Eu disse: "Por que você não percebeu?" Ele disse: "Eu só queria começar bem minha vida." Ele ignorou isso. Não são só mulheres manipuladas por homens enganadores. Pode ocorrer dos dois lados. Sim, com certeza. Obrigada por explicar essa analogia, eu adorei. Então, agora vamos falar sobre Epstein. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É que Epstein já tinha tendências e traços perigosos antes de alguém saber quem ele era? E ele usou isso para ficar poderoso? Ou foi que ele ficou poderoso e aí percebeu que podia se tornar perigoso sem consequências? Acho que é um pouco dos dois, né? Eu conheço muitos homens que têm uma inteligência manipuladora, maquiavélica, sem querer exagerar, às vezes com algumas tendências psicopatas. E algumas dessas características são justamente o que permite que eles ascendam na hierarquia. Mas no caso do Epstein, estamos falando, você sabe, de pedofilia. E então, isso, quero dizer, mas aliás, como uma observação, no meu próximo livro, eu falo sobre os empáticos a ponto de se autodestruir. E então, existe um movimento acadêmico, sabe, que tenta suavizar a imagem dos pedófilos, mudando o nome de pedófilo para pessoa atraída por menores. Você já ouviu falar disso? Sim, agora estamos tentando suavizar isso. Você não quer marginalizar os pedófilos? Sim, é. Em alguns lugares, o curioso é que tentam mudar a idade. Isso mesmo. Então, eles estão tentando reduzir a idade considerada legal hoje para que as pessoas não sejam presas por pedofilia, o que é uma loucura. Inacreditável. A CGA. O argumento aí seria que o motivo pelo qual a evolução não eliminou qualquer tendência psicopata em qualquer ser humano é porque existem ecossistemas onde valeria a pena ser psicopata. Me fala sobre vantagens predatórias. Então parece que muitos homens que estão dispostos a mentir e enganar acabam tendo muito mais vantagens e talvez consigam mais mulheres do que a pessoa que está realmente sendo honesta e verdadeira. Bem, quero dizer, as mulheres certamente tendem a se sentir atraídas por belas palavras, certo? Tem uma música ótima que provavelmente a sua comunidade não conhece, mas deveria ir ouvir. É uma música da Dalida. Dalida foi uma cantora egípcia muito famosa. Ela tem uma música chamada Parole Parole, que significa palavras, palavras. E o ponto principal da música, se você ouvir a letra, é que ela é cantada em francês. Basicamente, ela está dizendo, sabe, suas belas palavras podem até entrar nos meus ouvidos, mas nunca vão chegar ao meu coração. Porque os caras manipuladores sabem exatamente quais são as palavras que precisam dizer para, com sorte, chegar ao objetivo final deles, que é conseguir alguma intimidade com você. De novo, voltando ao que falamos antes, acho que muitas mulheres realmente têm o instinto de perceber esses sinais manipuladores, mas ficam tão envolvidas pelas palavras suaves e bonitas que acabam ignorando esse sinal de alerta. É um jogo perigoso. Então me explica por que a gente faz isso. Por que a gente desliga o nosso instinto, sendo que eu acho que é justamente isso que nós, mulheres, temos como nossa bússola. Então, deixa eu voltar um pouco. Existe algo chamado, na teoria evolucionista, teoria do investimento parental. Ela basicamente explica as dinâmicas sexuais em todas as espécies que se reproduzem sexualmente. Já volto aos humanos, mas antes vamos falar disso em geral. Você faz isso. Todas as espécies. Então, para a maioria das espécies, as mulheres ou fêmeas têm um investimento parental mínimo obrigatório muito maior, certo? Ou seja, você realmente precisa passar pela gestação, certo? No caso dos humanos, são cerca de 80 mil calorias que você precisa gastar durante a gestação. Você tem uma probabilidade muito maior de morrer durante o parto. Você fica muito mais vulnerável a predadores. Se você, Lisa, mentir para mim sobre suas intenções comigo e nós formos para trás dos arbustos, ótimo. Você não sofre nenhuma consequência. Eu tive um caso fantástico com uma mulher linda e ela mentiu para mim. Uhul! Mas se for o contrário, você vai acabar engravidando, independente se eu mentir para você ou não. Então, os custos sempre vão ser seus. Então,
concordando com você, você está certíssimo ao esperar que as mulheres sejam muito bem calibradas. Mas claro, existe a dúvida, e se eu estiver interpretando os sinais errado? E se ele for mesmo o grande herói? Aliás, no romance, se você quiser estudar as preferências sexuais evoluídas das mulheres, sabe qual é o produto que você tem que estudar? Não. Romances. Certo, na verdade, é pornô para mulheres. é pornô para mulheres. Quero dizer, literalmente, certo? E se você olhar ao redor do mundo, em toda a sociedade onde existem romances, sempre é o mesmo protagonista masculino. É literalmente como se tivesse sido plagiado de um livro para outro. Você consegue listar todas as características dele, tudo bem? Ele é alto, Ele é alto, ele é musculoso. ele é musculoso, para minha grande decepção. Ele é musculoso. Ele é musculoso. Mandíbula muito bem definida. Sim, tudo isso é físico. E os outros traços comportamentais? Ele é gentil, mas é muito dominante. Ele só é gentil com a única mulher que está tentando controlá-lo. Mas com o mundo lá fora, ele é um tigre feroz que luta com jacarés em cima de um engradado de cerveja, não é? Mas ele só poderia ser domado. Ele só foi domado por uma mulher. Por uma mulher? Quem é essa mulher? Então, essa mulher é aquela que está vendo esses sinais de alerta, mas ela pensa, eu posso mudá-lo, eu posso domá-lo. Acredito que tenho uma chance aqui. Por isso, um dos motivos para você ignorar esses sinais de alerta é a superestimação da sua capacidade de domar esse cara. Uau! A gente se acha tão capaz que acredita poder domar alguém, especialmente do ponto de vista evolutivo que adoro estudar. Eu pensaria que seria o contrário, tipo, olha, como mulher, é muito melhor você pensar que ele é perigoso e sair correndo do que dar uma segunda, terceira, quarta e quinta chance para ele. Isso mesmo. Bem, você acabou de propor um ótimo estudo. Eu esperaria que a capacidade das mulheres de perceber bem esses traços varie de acordo com as diferenças individuais. Algumas mulheres percebem bem essas características, outras nem tanto. Eu já poderia prever uma variável que pode nos dizer de qual tipo de mulher você seria. E você consegue? Eu não sei. Então, eu posso? Sim, por favor. Então, tanto homens quanto mulheres têm um conjunto de atributos que dizem, numa escala de 0 a 100, eu poderia te avaliar nessa característica no mercado de relacionamentos, certo? Por exemplo, posso não ser alto, mas compenso com outros traços, então minha pontuação final pode ser qualquer uma, certo? Eu suspeito que mulheres que têm, sabe, um valor intrinsecamente alto como parceira são muito menos propensas a serem enganadas por esses traços maquiavélicos. Fale mais. Certo. Bem, porque eu sei que como uma mulher de alto valor, pode ser que apareça outro homem de alto status a qualquer momento. Então eu não preciso correr nenhum risco. Se meu instinto me disser que esse cara parece ser manipulador e maquiavélico, eu vou ouvir. Se meu valor como parceiro for baixo, talvez essa seja a minha única chance de ficar com o neurocirurgião de 1,80 m, charmoso, lindo e de queixo esculpido. Talvez eu veja o sinal de alerta, mas o ignore, achando que consigo domá-lo. Certo. Então eu suspeito que o valor de alguém como parceiro vai prever a probabilidade de você sucumbir ou não a esses traços. Eu suponho que seria o mesmo para o homem. Quanto maior o valor de mercado dele, mais, na verdade, talvez isso não seja óbvio. Ele é mais propenso a trair? Dito tudo isso, sim, porque isso remete ao fato de que o que impede os homens de terem muito sexo é uma coisa chamada mulheres, porque as mulheres servem como uma barreira. Então, uma vez que eu tenho um status elevado como homem, isso é o que desbloqueia o potencial de ter acesso a muitas mulheres. O faxineiro desempregado e o neurocirurgião têm exatamente os mesmos desejos, mas um deles consegue acesso às mulheres, o outro não. Isso faz total sentido. Na verdade, o que as mulheres querem, aliás, como alguém que estuda isso, as mulheres querem um cara que seja muito dominante socialmente, mas isso não significa que ele esteja, sabe, batendo nas pessoas com alguma coisa. Então, é saber quando acionar cada qualidade. Você deve ser empático até certo ponto, por isso meu próximo livro, Empatia Suicida. Mas você deve ser gentil, sabe? E empático, ao mesmo tempo em que é socialmente dominante e ousado quando precisa ser e violento se necessário, certo? Quero dizer, ninguém quer um cara que
que diz sob nenhuma circunstância eu sigo a seguinte regra deontológica. Deontológico significa que é uma verdade absoluta. Nunca é aceitável ser violento, seria uma regra deontológica. Mas claramente essa é uma regra subótima, porque se alguém estiver atacando minha filha num beco para estuprá-la, É melhor eu agir com violência mesmo. tenho que ser violento mesmo, algo que frequentemente enfrento quando as pessoas me veem interagindo nas redes sociais. Pode ser um avatar, alguém que eu nem sei quem é, mas eu posso ser bem ácido. E aí me veem em outros contextos e dizem, ah, você é tão educado e professoral. Eu digo, sim, isso se chama contexto, né? Posso ser brutalmente violento se você tentar me estuprar num beco, mas posso colocar meus filhos na cama com toda a gentileza e doçura quando estou lidando com eles. Nada mudou na minha disposição. Situações diferentes exigem respostas diferentes. Isso é tão verdade. Mas aqui está a complexidade disso. Muitas de nós, mulheres, falo por mim mesma, somos atraídas por homens dominantes. Poderoso é quando isso transborda para o abuso e eles não usam essa dominância e poder para te proteger. Exatamente. E esse é literalmente o arquétipo do herói de romance. Ah, certo. Ele é muito, muito violento, brusco e dominante, sabe, com o mundo exterior. Mas então, quando ele se volta para mim, só o meu lindo amor consegue acalmá-lo e transformá-lo do tigre que ele é para o mundo exterior no gatinho dócil comigo. Mesmo havendo momentos em que também queremos o tigre no quarto. Você quer sim. Nós queremos... Você quer. Você talvez não tenha lido, mas imagino que já ouviu falar do livro 50 Tons de Cinza. Eu sei do que se trata. Nunca li. Ok. É um daqueles livros que literalmente é pornografia para mulheres, então eu começo a ler e a personagem é bem ousada. O personagem é um narcisista rico e poderoso, mas ainda assim você se apaixona por ele. E você o vê no livro. Ele trata essa mulher, mesmo que ele meio que faça ela fazer essas coisas sexuais, mas ela meio que gosta. Mas assim que você imagina que isso fosse real, as mulheres iriam odiá-lo. Certo. Do que se trata? Fantasia versus realidade. Sim, então Megyn Kelly, eu estava conversando com ela. Acho que foi no meu programa, não no dela. E estávamos falando sobre o nosso ex-querido líder Justin Trudeau, onde ela disse: que mulher iria querer esse cara em cima dela? Isso vai ao encontro do que você diz. Muitas mulheres achavam que ele era bonito, tinha cabelo lindo, era alto e jovem. Para mim, ele exalava traços muito afeminados. O que você acha, aliás? Você é... Eu teria que ver uma foto, nem tenho certeza. Ah, você sabe o que é. Justin, pode colocar uma foto na tela? Você tem uma foto dele? Vamos dar uma olhada. Ele está namorando a Katy Perry? Sim. Ah, ele está namorando ela? Na verdade, eu brinquei e disse, é tão maravilhoso que exista... Justin, vamos lá. Tudo bem, estou preocupado com o que você vai dizer. Muito delicado pro meu gosto. Aí está. Mas é o seguinte, eu olho pra ele e penso, eu realmente entendo porque as mulheres gostam dele. Você entende. Eu não entendo. Eu gosto de algo um pouco mais bruto que isso. Eu gosto disso. Quero um pouco de barba por fazer e algo a mais. Aí está. Obrigado. Mas então ela percebeu exatamente isso, que há um jeito afeminado nele. Mas como você disse, você estava dizendo que a gente quer o cara que é durão. Então foi um dos maiores livros da sua época. E tantas mulheres se apaixonaram pelo personagem. Mas a verdade é que se muitas de nós mulheres realmente o conhecessem na vida real, acharíamos que ele era um... Você não iria gostar dele. Quais características chamavam atenção? Eu não percebi isso. Quais características não eram atraentes? É por ele ser arrogante? Sim. Muito arrogante. Ele faz ela assinar um contrato antes mesmo de mostrar pra ela o quarto secreto dele. Tipo, ele é muito controlador. Ele manda ela colocar bolinhas dentro dela e segurar lá por várias horas. E a mulher, na verdade, não quer fazer isso. Mas ele faz de um jeito tão romântico. Então ela pensa, tá bom, acho que vou tentar. E tão controlador, obsessivo. Dominador. Eu poderia domá-lo, eu poderia mudá-lo. Ah, você está certa? Certo. Sim, essas são características pouco atraentes, mas que funcionam bem para ele no mundo lá fora. Quando essas partes estão voltadas para dentro, consigo mudá-lo. Isso me torna único, pois posso mudar essas características feias nele. Sou o escolhido. Por isso as pessoas gostam do livro. Se ele terminasse sem mudar e simplesmente a descartasse... Isso mesmo. Não há redenção. Então é mais sobre o resultado. Exatamente. Então, eu tenho um irmão que deve ter uns 1,60 m, mas ele anda como se tivesse 2,26 m.
E em grande parte é porque ele anda em saltos metafóricos sobre todo o dinheiro que ganhou. Agora, como isso se materializava nas interações diárias dele? Bem, deixa eu te contar, isso provavelmente foi no início dos anos 90. Eu suspeito que muitas das características que ele demonstrava seriam exatamente como o cara de 50 tons, bastante arrogante, bem ousado, um pouco ríspido. Entrávamos numa boate e ele falava, tá, meu Deus, lá vamos nós jogar esse jogo. Eu só pensava, não quero esse jogo. E ele dizia, ande por aí, leve o tempo que precisar. Encontre para mim a mulher mais bonita desta boate. É a mais inacessível possível. Ok, então eu olho ao redor. O que a tornaria particularmente inacessível, além de ser bonita, é se ela estivesse com um cara que parece bastante intimidador. Então ela está com um cara careca, cheio de tatuagens, e eles estão dançando lentamente na pista. E eu digo, ok, acho que talvez seja essa. E ele pergunta, você tem certeza que é essa? Sim, é essa mesmo. Então ele espera, tipo um tubarão circulando até que o cara vá ao banheiro. Aí ele se aproxima dela. Agora, quando ele se aproxima dela, ela está usando salto alto, então ele fica mais ou menos nessa altura em relação a ela, certo? Ele deve falar das Ferraris para ela e tal, porque não ouço o que ele diz, né? Ele chega. Ele realmente tem Ferraris? Ele está mentindo sobre isso? Ah, não, não. Ele tinha muitas Ferraris. Ok, entendi. E ele voltava para mim depois de falar com ela e dizia que ela ia me ligar amanhã. Eu dizia, absolutamente nenhuma chance disso acontecer. Ele respondia, ok, vamos ver no dia seguinte, agora. Isso foi no começo dos anos 90, então era com um gravador de fita, mensagem de voz não, mas não era eletrônico, era físico. Você apertava, então ele fazia assim. Então ele diz, Gad, venha. Eu digo, qual é? De jeito nenhum. Toca isso. Oi, David, é a Candy. Ele conquistou ela. Então, como você disse, ele é insuportável? Desculpa, David. Ele é atrevido, provavelmente um pouco arrogante, mas adivinha? O som daquela Ferrari incrível conquistou ela. Talvez eu consiga mudar ele e transformar ele em um cara legal. Essa história é muito poderosa. Me fala sobre a estratégia do filho da mãe sorrateiro. Uau. Você viu essa chegando? Eu não vi, Então, filho da mãe sorrateiro, na verdade, é um termo que vem da zoologia dos anos 70. O termo científico mesmo é cleptogamia. Uau, mas coloquialmente acabou ficando conhecido até mesmo na literatura científica como filho da mãe sorrateiro. Então, um exemplo disso no reino animal. Então, você pode ter um peixe macho que aparece em dois fenótipos. Dois fenótipos significa dois tipos de manifestações físicas. Existe o macho dominante clássico e existe outro fenótipo de macho que você sabe evolui para imitar uma fêmea, mas ele é macho. Agora, o que acontece é que esse macho dominante está ali vigiando ferozmente suas fêmeas. E agora vem o safado sorrateiro e aí esse cara pensa, você é só uma garota, pode entrar. E então o que acontece? Disfarçadamente, ele consegue acesso para uma transa sorrateira, certo? Então eu peguei esse princípio e, em um dos meus livros anteriores, A Mente Parasita, argumentei que os guerreiros da justiça social homens, ou feministas homens, são manifestando a estratégia do safado sorrateiro. Olha, eu xingo, eu choro quando abasteço o carro. Eu sou um cara muito doce. Espero que eu não te intimide, porque eu sou muito empático e espero que isso me coloque sob a sua proteção. Por isso, uso esse princípio do reino animal para explicar certos comportamentos sorrateiros dos filhos da mãe entre humanos. Sim, quando ouvi sua analogia, adorei esse nome. E aí eu pensei em como isso acaba virando pequenas táticas de manipulação. Tipo, Existe uma expressão nova, muito usada atualmente, chamada estratégia do soft boy. É como uma versão moderna do narcisista grandioso. Então é aquela pessoa que faz um papel dizendo, vou te mostrar que faço terapia, que leio livros, você pode confiar em mim. Se você é uma mulher que já foi manipulada ou abusada, pode pensar,
Isso é o oposto do que conheço, então deve ser seguro. Portanto, você se entrega, baixa a guarda e a estratégia do soft boy acaba funcionando. Aí agora eles te fisgaram. Então aqui estou eu fingindo que tenho uma trauma emocional e que se faço terapia, olha, eu sou um passarinho ferido, certo? Certo? Então, assassinos em série literalmente usam uma estratégia semelhante com um gesso Ah, sim, ou uma tipóia que virou moda. meu Bundy fez isso. Exatamente isso. Então, eu, em Empatia Suicida, faço referência a isso, menciono o caso do Ted Bundy e também um caso fictício baseado na realidade, presente em O Silêncio dos Inocentes. Sim, com um sofá. O sofá. Então, ele não pode. Você pode me ajudar se lembrar do que falamos antes. Ela faz uma pausa. Sim. E o sinal de alerta dela acende, mas depois ela ignora isso. Não, você poderia entrar primeiro? Lembra? Ele diz para ela: você entra. Sim, eu vou conseguir levantar. Eu vou conseguir levantar isso. Então todos os sinais de alerta estavam lá. Mas por que você provavelmente não queria ofendê-lo? Porque ele parece estar incapacitado. Eu uso esse truque da empatia a meu favor. Isso é tão poderoso. Quando aprendi sobre Ted Bundy, fiquei muito impactada. Sempre fui fascinado por crimes e, na adolescência, li todos os livros sobre Ted Bundy e o assassino do Green River. Eu gostava de analisar as estratégias deles, até o ponto em que Ted Bundy trabalhava no call center. Sim? Enquanto todos temiam Ted Bundy, ele ainda atendia o telefone, o que é muito doentio. E vendo as estratégias, eu meio que absorvi tudo. E isso foi talvez há uns 10 anos. Eu estava em um posto de gasolina na Virgínia enquanto o Tom trabalhava. Deixei ele em algum lugar, estava matando tempo e precisava abastecer. Era um posto no meio do nada. Eu parei, comecei a abastecer, entrei na loja. Quando estou saindo, tem um outro cara lá e ele diz: com licença, moça, você se importaria de me ajudar? Eu disse: não, qual é o problema? Ele disse: você se importaria de entrar no carro e ligar o motor? Uau! Veja que fico brincando. O coitado pode ser só um homem inocente e essa mulher simplesmente Não compensa o risco. não compensa o risco. É. Ao pensar na empatia que nós, mulheres, temos, e voltando ao que você disse sobre pássaros da mesma plumagem, Voam juntos. ou qual é o outro mesmo? Os opostos se atraem. Quando você está conhecendo alguém, há muitas mulheres extremamente belas e empáticas que se apaixonam pelo seu narcisista grandioso. Esse é o momento em que os opostos se atraem? Sim, exatamente. E novamente existe essa promessa de um futuro juntos. Que qualquer uma dessas características que atualmente considero questionáveis, eu vou conseguir mudar nele. Certo. Mais uma vez, estou caindo no erro fundamental de atribuição. Talvez não seja da natureza dele, mas algo situacional que posso mudar. E então, uma vez que você remove essa promessa de que ele vai melhorar e ouve o sinal de alerta, saia correndo. É. Mas, aliás, tem muita estratégia nesse lance de paquera, né? Eu devo ligar para ele primeiro? Eu devo ligar ou ele deveria ligar primeiro? Quanto tempo devo esperar? Para todas as mulheres, busquem autenticidade. E eu adoro isso. Acho que o problema é quando você acha que eles estão sendo autênticos. Eles dizem todas as coisas certas. É. E então você acredita neles. E aí você percebe, infelizmente, geralmente depois de 90 dias, ou sabe, talvez até mais, 3 anos, você começa a ver quem eles realmente são. Quando percebe quem eles são, já está quase apaixonado, tornando mais difícil sair dessa situação. Você acha que a maioria das mulheres está intencionalmente ignorando esses sinais, mesmo quando os percebem? Ou você acha que os caras são tão bons nisso que, na verdade, isso fica invisível para elas? Muito bom. Seria ingênuo dizer que só os homens. 1000% somos nós ignorando os sinais. Eu também acho. Não acho que façamos isso de propósito, pode vir da infância e de questões de abandono. Por isso também faço várias entrevistas sobre estilos de apego e como você age em um relacionamento. Certo? Às vezes, pelo menos para mim, é mais fácil dizer que ele foi um babaca do que admitir. Lisa, você teve 30 chances de ir embora. Você saiu, bateu a porta, desligou o telefone na cara dele. E mesmo assim você voltou. Quando eu era insegura, preferia dizer isso a assumir a responsabilidade. Minha vida só mudou quando passei a assumir e notar os sinais de alerta. Mas mesmo agora, como adulta, eu já fui manipulada, digamos assim, em amizades. Sim. Algumas pessoas te conhecem, entendem seus desejos e necessidades e depois usam isso como isca.
E parte dessa isca, voltando um pouco para as coisas do Epstein que estou ouvindo, é que eles usavam a ambição das mulheres como a regra. Virginia Giuffre disse que queria ser massagista, então a convidaram para ir no avião particular. Tipo, você pode fazer uma massagem no Bill Clinton. Então agora, como uma adolescente, você pensa, meu sonho é ser massagista. Se eu contar para as pessoas que eu massageei o Bill Clinton, eu posso conseguir qualquer cliente que eu quiser. O mesmo com Les Wexburn. Ele também usaria isso para, supostamente de novo, alegadamente agora, usar isso com modelos, tipo, ele as atraía com a promessa da Victoria's Secret. Tipo, Venha, seja uma modelo para mim. Então, quando alguém começa a identificar esse interesse, são pessoas mais suscetíveis porque são mais jovens e estão crescendo. o argumento aí seria que a razão pela qual a evolução não eliminou nenhuma tendência psicopata em nenhum ser humano é porque elas são. Quando alguém percebe essa atração, são pessoas mais suscetíveis porque são mais jovens. Quando você mencionou antes, eu assumi a responsabilidade e foi isso que me permitiu não ser mais inseguro e tudo mais. Então, deixe-me reformular isso em um contexto psicológico. Existe um viés relacionado, mas diferente, muito poderoso na psicologia, chamado viés de autoproteção. O viés de autoproteção está ligado ao que você falou sobre assumir responsabilidade. O viés de autoproteção é como atribuímos causalidade aos nossos sucessos e fracassos na vida, e a maioria das pessoas atribui os sucessos a fatores internos e os fracassos a fatores externos, certo? Então, eu fui muito bem na prova, porque estudei muito e sou inteligente. Eu fui muito mal na prova porque o professor Sade é um babaca injusto, certo? Então, o problema com isso, porém, é que muitas vezes você está atribuindo os fracassos a causas externas em vez de causas internas. E assim você não aprende com suas experiências. Então, quando você diz que assumiu a responsabilidade, vamos supor que você teve 4 relacionamentos antes de Tom, todos eles fracassaram. E se em cada um desses casos você dissesse para si mesma, foi por causa do cara, então você nunca poderia aprender com essas experiências porque estava livre de culpa. Nunca foi porque você caiu nessa porque você não percebeu os padrões. E, aliás, é exatamente isso que uma boa terapia faria, exatamente o que acabei de dizer, que é ter uma terceira parte independente que ouve seus padrões e diz: ei, você não percebeu essas coisas? Mas você não os vê porque está cedendo a esses vieses. Aliás, os antigos gregos, e eu mencionei isso mais cedo para minha filha, nós fomos dar uma caminhada esta manhã. Provavelmente a máxima délfica mais famosa dos antigos gregos é conhece-te a ti mesmo, certo? 2 palavras, certo? É muito simples, mas resistiu ao teste do tempo porque você não pode crescer se não olhar para dentro e dizer, quando eu fiz isso, foi por minha causa, e não por causa dele. E então, Parece uma profecia autorrealizável. Você só consegue sair disso ao parar e pensar. Se quero mudanças, já repeti isso 10 vezes. A definição de sanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Então foi aí que eu pensei, olha, o que você quer da vida, Lisa? Você acabou de passar 8 anos vivendo uma vida que você jamais sonhou ter, que nunca quis, que nunca pediu, e mesmo assim você ainda está aqui. O que você vai mudar? Foram 8 anos sem ação. Então, como anfitrião, posso te perguntar como você conseguiu voltar esse olhar para si mesma e fazer essas autocorreções? acho que foi com o tempo, porque passei 8 anos servindo meu marido, cozinhando, limpando para ele, pensando, sendo ensinada, como uma boa mulher grega faz, a ser uma esposa incrível. Se você for uma esposa incrível, então tudo vai vir até você, como se Deus fosse ficar feliz. Então eu só priorizava. Meu marido está feliz? Meu marido está feliz? Meu marido está feliz? E depois de 8 anos ele não estava. Eu não me importo de me sacrificar, mas me sacrificar por algo em que ele nem está feliz. Então foi nesse momento que eu disse, amor, eu te amo, mas agora você está prejudicando o nosso casamento. E isso acabou se transformando na ideia da Quest Nutrition. Então ele se virou para mim como esposa e disse, amor, você se importa de ajudar como uma boa esposa grega? Eu disse, claro que vou ajudar. Nós crescemos 57.000%. Então, um dia eu estava enviando barras do chão da minha sala de estar e, de repente, tínhamos uma equipe enorme, enviando milhões de dólares em estoque. Aconteceu tão rápido que depois de talvez 6 meses seguindo esse caminho, eu olhei para trás e pensei, eu fiz isso?
Fiz isso porque me manifestei. Eu me manifestei porque eu estava infeliz. Ah, então quando você está infeliz, você se manifesta, aí você faz uma mudança, aí você aprende, você cresce, e isso acabou virando meio que um padrão. Incrível, história incrível. Mas essa mudança só aconteceu porque eu precisei me manifestar. Gostaria muito de conversar sobre uma coisa com você. Qualquer coisa. Eu não sei se você ouviu recentemente sobre essa novidade na sociedade chamada divórcio alpino. Não, Então, o divórcio alpino se tornou essa nova armadilha, técnica de CD que, infelizmente, os homens estão fazendo com as mulheres. Muitas pessoas estão saindo em encontros ou até levando suas esposas. E eles dizem, vamos fazer uma trilha. Eles levam elas para uma trilha e as deixam no topo. E essa é a maneira deles terminarem com elas. então é uma forma de sumiço, mas numa trilha. Correto. Ou nas circunstâncias mais horríveis. Então, além de estar de coração partido, você ainda tem que encontrar um jeito de voltar para casa. Você não tem carro. Tipo, eles literalmente vão embora e te deixam lá. E ficou tão ruim que, em um momento, eu não lembro onde foi. Talvez tenha sido em algum lugar na Suécia, onde um cara deixou a esposa no topo do pico e ela morreu. E agora, cada vez mais mulheres estão vindo a público dizendo, meu Deus, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. E eu realmente tenho um comentário da minha comunidade só para te dar uma ideia do que as pessoas estão fazendo. Essa mulher escreveu, fui abandonada em uma ilha por um cara, fui tirar um cochilo e ao acordar, ele havia sumido. Ele também era meu transporte para o aeroporto no continente. Estávamos a centenas de quilômetros de casa. Então isso virou uma coisa, minha cabeça simplesmente pira. Será mesmo? Sim. Sério? Quero dizer, é tanto que até tem um título. Uau! As pessoas realmente chamam de alpino, pois remete ao fato de deixá-los nas montanhas. Sim. Então começou numa montanha. Agora as mulheres estão dizendo que começou nas trilhas, mas agora mais pessoas estão dizendo que na verdade não acontece só nas trilhas, acontece em outros lugares também. Estou tentando entender por quê. Por que diabos o cara levaria uma mulher até o alto de uma montanha? Por que isso serviria para ele? Por que fariam algo tão cruel? Bem, Quero dizer, não acho que haja um argumento evolutivo porque não é um comportamento adaptativo. Acho que é provavelmente o gesto final de desprezo para a pessoa que você está largando. E não que isso justifique, mas tenho dificuldade em imaginar, talvez esse seja um tema de pesquisa. Então pode ser duas coisas, ou esses caras são realmente psicopatas, e enquanto eles estão indo embora, eles estão rindo da dor que causaram, da dor final que infligiram a essa mulher. Ou pode ser, ou eu não sei qual das duas é, que eles estão tão de saco cheio dessa mulher que esse é meu ato final de libertação. Eu quero ver você sofrendo nesse ato final de te deixar. Então eu não sei, mas o que você acha? no topo da montanha ninguém te ouve. Se quiser chorar e xingar ele, não tem sinal de celular. Não dá para ligar rápido para a amiga e reclamar. Mas você pode depois quando? Eu entendi. Eu não tô dizendo que isso faz sentido. Eu só tô tipo, talvez. E aí você não precisa lidar com as consequências. Você literalmente só vai embora e é uma estratégia horrível. Nossa, realmente parece insensível. Sim. Por que você não apenas diz que não está dando certo, me dá um abraço e deseja boa sorte? Você mencionou psicopatia. Tenho estudado bastante a tríade sombria ultimamente. Sim. Você pode explicar o que é a tríade sombria e dizer se está mais comum hoje ou se é só uma questão de entender tipos de personalidade diferentes? Acho que provavelmente é a segunda opção. Então, é narcisismo, psicopatia. Qual é o terceiro? Maquiavelismo. Eles dizem que deveria ser uma tétrade sombria, pois é preciso incluir o sadismo. Ah, certo. Mas eu diria que, na verdade, maquiavelismo é um termo um pouco equivocado do meu ponto de vista, do ponto de vista evolutivo, porque nem todas as formas de maquiavelismo são realmente sombrias, certo? Então, deixa eu te dar um exemplo onde isso dificilmente é sombrio. Acontece que vendedores, e isso meio que ressoa com você. Você se importa de explicar o que é maquiavelismo? Então, o maquiavelismo vem de Maquiavel, o filósofo político que basicamente argumentou, resumindo de forma coloquial e rápida, que não importa se um líder é realmente honesto. O que importa é que o povo ache que ele é honesto, e assim você está sendo maquiavélico. Certo? Então, normalmente, mesmo que não esteja associado à tríade sombria, está associado a uma intenção negativa. Estou te manipulando para fins nefastos, mas não precisa ser assim. Então, o que eu ia dizer é que
Se você pegar os vendedores, aqueles que têm muito sucesso pontuam muito mais alto em uma escala de maquiavelismo. Mas isso não é porque eles são sinistros ou sombrios, é porque pense no que um vendedor deve fazer se estiver lidando com diferentes tipos de consumidores, adaptar seu argumento de venda, Sim. como atender cada um desses consumidores diferentes. Então percebi que a Lisa precisa de determinada coisa do carro e por isso vou ajustar meu discurso de vendas para atender à singularidade da Lisa. E então estou sendo maquiavélico na forma como uso minha inteligência e ajustando o meu discurso a essa pessoa. Não é apenas um argumento de venda. Então, em nem todas as situações, ser maquiavélico é algo negativo. Então, por exemplo, Bill Clinton, que mencionamos antes com a massagem, tinha a reputação de ser capaz, depois de falar com você, fazer você pensar que é a única pessoa que existe no mundo. Então, mesmo sendo o presidente dos Estados Unidos, com 7.000 pessoas disputando sua atenção, quando ele está focado em você, ele te dá isso. Agora, isso em si pode não ser algo sinistro. Ele realmente está focado em você, certo? Isso pode parecer maquiavélico, mas não é no sentido da tríade sombria. Certo. Então, para resumir, nem todas as formas de maquiavelismo são sombrias e sinistras. Na verdade, existem algumas formas de maquiavelismo que são perfeitamente inofensivas, certo? Lembre-se, mais cedo falamos sobre como, se eu estou tentando manipular você para ver as coisas do meu jeito, você está tentando detectar se eu estou sendo manipulador. Parte de ser inteligente de forma maquiavélica é saber navegar bem nessa dinâmica. Isso não faz de você um psicopata. Muitas vezes, isso faz de você alguém com traquejo social, com habilidades sociais. Então, nem todas as formas de maquiavelismo são, você sabe, Ted Bundy. Mas e quanto à psicopatia? Psicopatia não é uma coisa boa. Embora exista, embora eu não esteja muito familiarizado com essa literatura, eu consigo lembrar de um artigo acadêmico que analisou quais são as raízes evolutivas de por que os psicopatas existem. Certo. Então nós temos 10 dedos. Isso é chamado de traço fixo, o que significa que se você nasce com menos ou mais de 10 dedos, isso é um distúrbio congênito, certo? É por isso que quando seu filho nasce, a primeira coisa que a enfermeira faz é contar quantos dedos das mãos e dos pés ele tem. Então, isso é uma característica fixa, ou seja, não é como se algumas pessoas tivessem 6 e outras tivessem 12, certo? Agora, personalidade não é uma característica fixa, certo? Na verdade, a principal coisa que varia entre todas as pessoas são seus perfis de personalidade, sim. Então, a pergunta passa a ser: qual é a razão evolutiva para a evolução não ter fixado um perfil de personalidade ideal? Nunca tinha pensado nisso. É por isso que eu sou o Getson. E você sabe por quê? E é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. E você sabe qual é a resposta? Na verdade, quando você diz, você pensa, isso faz muito sentido. Porque eu vou tentar adivinhar, pensando sobre evolução. Se você vivesse em uma vila, vocês não iriam querer exatamente as mesmas características. Caso contrário, todos entrariam em choque. Vocês gostariam que cada um tivesse características e traços diferentes para juntos se completarem. Bela explicação. Só vou acrescentar algo. Você está se tornando um evolucionista. Eu disse, Eu amo isso tanto, tanto. diferentes ecossistemas culturais e sociais necessitam de um perfil de personalidade ideal diferente. Sim. Então, deixe-me demonstrar isso no contexto do trabalho. Quando as empresas normalmente te dão um teste psicométrico de personalidade para preencher, elas não estão testando se você está no nível ideal de extroversão ou ótimo em outra coisa. Na verdade, eles estão verificando se o seu perfil de personalidade combina com a cultura organizacional, uma forma de acasalamento assortativo, por assim dizer. Se eu fizer isso com o Google em vez do JP Morgan, talvez eu seja perfeitamente adequado para prosperar no Google, mas não no JP Morgan, mesmo que minha personalidade não tenha mudado. Então, o argumento para explicar por que existe heterogeneidade de tipos de personalidade é exatamente esse. Sim. Portanto, não existe um perfil de personalidade singular e ideal que se destaque em todos os ecossistemas, o que vai ao encontro do que você também disse.
Então, eu acho que a psicopatia, mesmo sendo algo muito raro, acho que menos de 1% das pessoas são psicopatas, se não me engano. Então, o argumento aí seria que o motivo pelo qual a evolução não eliminou qualquer tendência psicopata em qualquer ser humano é porque existem ecossistemas onde vale a pena ser psicopata. Ah, em que ecossistemas valeria a pena ser psicopata? Digo, é só evolução. Consigo entender no passado, digamos que haja 150 de vocês. Na verdade, eu gostaria de alguém que não se importasse nem um pouco de sair por aí e matar quem fosse só para nos proteger. Mas isso seria apenas para nos proteger. Certo? Psicopatas não se preocupam de fato em proteger você. Então, por que a psicopatia seria vantajosa? Bem, você já viu o filme? Estou pensando alto aqui. Sim, já vi, eu adoro. Você se lembra do filme Glengarry Glen Ross? Já viu? Ah, não, acho que não vi. O Tom já me falou muito sobre ele. Beleza, é fantástico. Tem Al Pacino, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Alec Baldwin. E o que você vê é esse contexto de vendas de alta pressão, onde o chefe psicopata está dizendo: eu não me importo com o que você faz. É melhor você bater essas metas de vendas. Agora, por acaso eu sou alguém que é patologicamente e de forma desadaptativa honesto. E, na verdade, uma das coisas mais incríveis que minha mãe já me disse, talvez eu estivesse no início dos meus 20 anos. Ela disse: Gad, quanto antes você entender que o mundo não vai se moldar à sua bolha de pureza, mais feliz e melhor será para você. Porque eu vivo nesse mundo rarefeito, onde acho que todo mundo vai corresponder aos meus padrões de Sim, sim. Então, meu sentimento para responder a sua pergunta, em uma situação de venda de alta pressão, onde não há preocupações deontológicas sobre ser honesto, é uma questão consequencialista. Faça o que for necessário, desde que as consequências sejam que você consiga que as pessoas assinem o documento. E no filme, aliás, você vê um cara que está sentindo uma grande angústia porque enquanto fala ao telefone tentando aplicar um golpe, vendendo um terreno para alguém, ele ouve a consciência moral em sua voz. Devo fazer isso ou não? Bem, o psicopata diz: quem se importa se eles são ingênuos o suficiente para comprar isso? O problema é deles. Faça. Eu não sei se você ouviu falar, não foi exatamente um estudo oficial. Era meio que um post que viralizou e todo mundo estava respondendo. Era homem contra urso. Você já ouviu falar disso? Não. Ok. Então eles fizeram esse vídeo, ou estudo ou anúncio, onde perguntaram para as pessoas: se você estivesse na floresta, o que você preferiria encontrar? Um homem estranho ou um urso? Perguntaram isso para homens e mulheres também? Sim. Vou mostrar as estatísticas. Se você tivesse que adivinhar, Ok, deixa eu tentar adivinhar. As mulheres preferem encontrar um urso do que um homem porque existe a ameaça extra de estupro. acertou? Acertou. Ok. E os homens menos. Sim. Então, 7 em cada 8 mulheres escolheram o urso e só 15% dos homens fizeram isso. Não é esse, aliás, o poder de olhar o mundo por uma lente evolutiva, certo? Sim. Porque imediatamente eu posso dizer por que deveríamos esperar a diferença entre os sexos aqui e quais seriam as razões evolutivas. E logo trouxe isso para a perspectiva evolutiva. Isso é tão bom. Eu adoro que a gente acabou de fazer isso porque eu contei pro Tom, né? E ele ficou tipo: você escolheu o urso? E eu fiquei: você está surpreso com isso? Porque, claro, a maioria dos homens fica surpresa quando nós, mulheres, escolhemos o urso. Isso remete àquela questão. O homem poderia estuprar e manter alguém em cativeiro por anos. Já ouvimos casos assim. E o urso basicamente só vai brincar com você e te devorar. Tipo, ok, beleza. Pelo menos eu estaria morta. Isso mesmo. Então, o que é que nós, mulheres, tememos tanto o homem desconhecido? Bem, você está perdendo a sua capacidade de determinar a sua trajetória genética de quem vai ser o pai dos seus filhos. Aliás, existem estudos, e espero não errar aqui, acho que é Todd Shackelford, que é um grande psicólogo evolucionista. Acho que ele fez um estudo onde resumiu o seguinte: você sabia que a taxa de concepção em casos de estupro é estatisticamente mais alta do que a taxa de concepção que ocorre naturalmente? Você entende o que estou dizendo? Não tem como isso ser verdade. A gente pode conferir isso depois, se quiser. Mesmo que não seja verdade, isso mostra algo que muitos odeiam na teoria da evolução. Vou explicar. Então, existem 2 cientistas evolucionistas que escreveram um livro no início dos anos 2000.
Acho que foi Craig Palmer e Randy Thornhill. Bem, eles escreveram um livro explicando as razões adaptativas para o estupro ter evoluído. Agora, você pode imaginar o quanto eles foram criticados. Como falei antes, muita gente odeia a psicologia evolutiva porque, ao explicar as causas do abuso infantil ou da violência doméstica, muitos acham que isso é justificar esses atos. Desculpar isso. Então imagine agora, chegam esses dois homens dizendo, olha, existem razões adaptativas para que homens estuprem mulheres. De forma alguma eles estavam justificando isso, mas eles estavam dizendo que, dentro do conjunto completo de estratégias de acasalamento que os homens podem adotar, uma dessas dentro desse repertório, você sabe, é a estratégia do estupro. E, aliás, você conhece a teoria Sperm Wars, de Robin Baker? Não. Ok, então, geralmente quando eu dou palestras sobre psicologia evolutiva e se há, digamos, feministas na plateia, dependendo de qual fenômeno evolutivo eu explico. Eu passo de herói a vilão muito rapidamente. Depende de qual você menciona. Mesmo que as duas teorias estejam exatamente corretas, mas se encaixar com a sua ideologia, eu viro um herói ou viro Hitler. Então, por exemplo, se eu disser os homens evoluíram uma tendência maior para variedade sexual. Bubu, eu sou Hitler, certo? Ok. Isso realmente faz sentido. Faz sentido. Mas se eu disser, espere um segundo. Na verdade, existem razões evolutivas muito claras pelas quais as mulheres estão longe de serem as recatadas e castas vitorianas que normalmente imaginamos que sejam. Elas também evoluíram para buscar variedade sexual. Sim, professor Saad, você é um herói. Você é um homem feminista, professor, certo? Vou te dar alguns exemplos dessa pesquisa. As mulheres têm muito mais probabilidade de trair seu parceiro de longo prazo quando estão ovulando. Pergunta. Sim. Se estiverem ovulando, vão trair. É mais provável que traíssem com alguém com genética melhor? Exatamente isso. Então, normalmente você não faz isso. Normalmente você fisga Bill Gates em casa, certo? A pessoa que pode prover financeiramente. Mas ele é um mutante genético. Desculpa, Bill. Certo? Ele quase tem corpo de ampulheta para um homem, né? Mas o jardineiro que tem o corpo de um nadador olímpico, eu vou ficar com ele e vou fazer o otário em casa pensar que o filho é dele. O fato de ele ter ficado igual ao jardineiro bonitão foi só coincidência. Deve ter sido por osmose, né? Tá bom. Então, em primeiro lugar, eu traio quando estou ovulando. Eu sou menos propenso a insistir no uso de contraceptivos quando eu traio. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Não, faz sentido quando estou procurando bons genes. Mas não faz, tá bom. Cara, isso é fascinante, mas o seu cérebro, na sociedade de hoje, não pensaria algo como, olha, não, sério? Não, vou te dizer por quê. Porque o seu cérebro sabe, um vestígio de um conjunto de adaptações evolutivas que eram relevantes no tempo dos ancestrais. O surgimento das pílulas anticoncepcionais não fez nossos cérebros mudarem de repente, certo? Nós temos testes de paternidade por DNA, mas isso não impediu os homens de serem patologicamente ciumentos. Verdade. Certo? Então não é assim que funcionaria. Sim. Então tá, eu traio mais quando estou ovulando. É menos provável que eu use contraceptivo quando traio. É muito mais provável que eu fique com um nadador olímpico. Agora é aqui que entra a parte do Robin Baker. No livro dele, Sperm Wars, ele basicamente argumenta que existem 3 tipos de fenótipos de espermatozoides. Existe o tipo que você normalmente imagina que é o nadador. 250 milhões de espermatozoides buscam o proverbial óvulo. Mas ele diz que existem outros 2 tipos de fenótipos dentro da ejaculação de um homem. Existem os chamados espermatozoides bloqueadores. Eles não se importam em procurar o óvulo, mas tentam bloquear a entrada do trato reprodutivo para impedir a passagem do esperma de outros homens. E então existe um terceiro tipo chamado de espermatozoides matadores, que entram e procuram matar o esperma de outros homens. Então vamos resumir o que isso significa.
Considerando que o espermatozoide só é viável no trato de uma mulher por 72 horas, isso significa que suas ancestrais e as minhas teriam uma probabilidade muito alta de terem múltiplos parceiros dentro de 72 horas. Mas agora, para ligar isso ao estupro, não é necessário que as relações com múltiplos parceiros tenham sido consensuais. Pode ser que parte disso tenha sido forçada. E uma última evidência disso é aqui que as feministas vêm até mim e meio que me colocam como um herói, porque isso mostra que as mulheres também podem ser sexualmente desinibidas. Isso reforça a narrativa feminista de que elas não são recatadas. Então, se você traçar tamanho dos testículos entre os primatas, você está pronto? Gorilas de dorso prateado, sabe o que são? Enormes. Eles são enormes, certo? Eles são impressionantes. A força de 10 homens juntos, mais fortes que um urso. Testículos muito pequenos. Ok, agora, por quê? Porque eles têm o que é chamado de estratégia de acasalamento poligínica, que é quando um macho tem acesso sexual monopolizado a várias fêmeas, mesmo que outros machos tentem se infiltrar de vez em quando. E, portanto, como não há uma guerra espermática endêmica, os testículos são muito pequenos. Agora vamos falar sobre os chimpanzés. Os chimpanzés são testículos ambulantes. Os chimpanzés, o corpo inteiro deles existe só para sustentar esses testículos enormes. Por quê? Porque a guerra espermática na sociedade dos chimpanzés é absurda. A gente se cumprimenta, faz sexo, a gente briga, faz sexo, a gente dá bom dia, faz sexo, a gente come junto, faz sexo. Então, por causa das múltiplas oportunidades de acasalamento para as fêmeas, os chimpanzés machos precisam evoluir armamentos contra isso. Agora, é claro, a próxima pergunta a se fazer é: onde Homo sapiens, onde os humanos se encaixam nessa escala? Você quer arriscar um palpite? Estamos perto de... Seria o mesmo? Então, um homem grande, alto e musculoso teria testículos pequenos? Então, nós somos, tipo, seu irmão tem uns grandes... Testículos grandes. Estamos mais próximos de... os chimpanzés. Os chimpanzés. Isso faz sentido. Então chegamos ao gorila de dorso prateado, o que implica que nossas ancestrais evolutivas teriam sido um pouco promíscuas. Então, quando você junta todos esses dados, isso sugere que, sim, existem razões evolutivas muito claras para os homens desejarem uma maior variedade sexual do que as mulheres. Mas isso não significa que as mulheres ficam lá tricotando no mundinho recatado e casto delas. Isso foi fascinante. Adoro esse tipo de coisa e fico super empolgada. Você falou sobre quando as mulheres traem mais. E os homens? Ouvi que eles tendem a trair mais quando a parceira está grávida ou após o primeiro filho. Não posso confirmar se esse dado é verdadeiro, mas posso te dizer algo que talvez contradiga o que você falou. Sobre homens que vão ser pais ou que foram recentemente pais têm uma queda enorme na testosterona. Oh, interessante. Sim, e o motivo para isso é que existem vários argumentos evolucionários, mas em qualquer momento existem vários impulsos darwinianos moldando a minha trajetória. Ok, então eu preciso sobreviver, eu preciso fazer sexo, eu preciso investir nos meus parentes. Bem, tem um episódio de Seinfeld em que tem um cara bem nerd, o George, que de repente decide que não vai mais, que vai se tornar um cara celibatário e não vai mais se preocupar com sexo. E ao parar de se preocupar com sexo, ele de repente se torna um gênio inacreditável. Ele começa a resolver problemas abertos em matemática. E o Jerry pergunta para ele: como assim? Quando você aprendeu português? Ele responde: Jerry, eu liberei completamente o meu cérebro. 99% do meu cérebro estava focado em sexo. Depois que eu liberei isso, posso fazer outras coisas. Mas voltando à realidade, quando um homem está perseguindo o impulso darwiniano para o acasalamento, então ele está focado nisso. Mas agora, quando você tem um filho, não faria sentido evolutivo para a natureza garantir que, se você quiser agora reorientar seu foco principal dos impulsos libidinais para os impulsos de investir na família, como eu faço isso? Eu diminuo sua testosterona porque a testosterona é o hormônio impulsionador da libido.
Agora, pode ser que eles traiam mais quando suas esposas estão grávidas ou acabaram de dar à luz simplesmente porque a parceira não está tão interessada nisso. Nos impulsos sexuais. Exatamente. Isso pode explicar o que você disse, mas, em geral, espere uma queda nos níveis de testosterona dos homens depois da chegada de um bebê. Interessante. Ok, então existe algum momento na vida de um homem ou alguma fase ou algo acontecendo em que eles realmente têm um nível mais alto de testosterona e são mais propensos a trair? Ótima pergunta. Existem várias respostas. Eis uma descoberta interessante. Acontece que quando o time favorito do seu homem vence o jogo, prepare-se para uma noite ao som de Barry White. E o motivo disso é, você consegue adivinhar o que pode ser? Por que seria isso? Você se sente como uma vencedora, e então, como vencedora, isso parece domínio. Parece que você é a alfa, está no topo da cadeia. Mas relacione isso aos hormônios. Ahn, O que ocorre com seus hormônios ao vencer? Sua testosterona aumenta? Sim. Sério, quando você é uma vencedora, Então, é o seguinte, existem muitos estudos que já foram feitos e eu mesmo fiz alguns deles. Há muitos estudos que mostram que uma vitória pode ser uma vitória competitiva. Você e eu jogamos xadrez. Quem vence, a testosterona aumenta, quem perde, diminui. É igual nos cachorros, o rabo vai entre as pernas ou fica erguido, certo? Então, eu fiz estudos com um dos meus ex-alunos de pós-graduação, onde trouxemos pessoas para o laboratório, mas não dissemos para elas imaginarem que estavam dirigindo um Porsche. Na verdade, nós alugamos um Porsche e pegamos um sedã velho e batido e fizemos eles dirigirem. Ambos no centro de Montreal, em um fim de semana, onde todo mundo pode ver você dirigindo o carro de perdedor ou o carro de vencedor, ou em uma estrada semideserta onde não há plateia. E a medida dependente era um teste de saliva que podíamos usar para medir suas taxas flutuantes de testosterona. Você realmente coleta sua saliva. É como se faz com DNA, é um teste de saliva, e depois enviamos para um laboratório que analisa os níveis de testosterona. E provavelmente isso não vai surpreender ninguém nesta plateia, porque todos nós somos seres moldados pela evolução. Quando você coloca jovens em um Porsche, a testosterona dispara. Agora vamos conectar isso ao que falei antes. Acontece que os torcedores assistindo seu time favorito ganhar ou perder tem uma resposta hormonal vicária que é semelhante à que teriam se estivessem jogando. Certo. Então, quando meu time vence, meu nível de testosterona aumenta. E você percebe isso até linguisticamente. Quando meu time vence, nós vencemos. Quando meu time perde, eles perderam. eles perderam. Meu Deus, isso é verdade. Ok. E, portanto, então, quando meu time vence, meu nível de testosterona aumenta, meu desejo sexual aumenta. Pode ser com minha esposa, ou pode ser com aquela colega de trabalho muito atraente. Meu pai sempre dizia isso. Mesmo divorciados, meus pais se davam bem. Quando meu pai nos deixava em casa e nos comportávamos, ele falava: meus filhos estão aqui. Tchau, filhos. Se aprontávamos, dizia: seus filhos foram travessos. Eu sempre achava engraçado. O que é interessante nessa história sobre a analogia com esportes é que eu também já ouvi que quando os times perdem, a violência doméstica aumenta. Acredito que alguém sendo violento também indicaria aumento de testosterona. Talvez esse mecanismo não funcione por causa da testosterona, e sim da minha frustração. Estou muito irritado porque meu time perdeu hoje. Vamos chutar o pobre cachorrinho indefeso quando eu chegar em casa, o que, é claro, não justifica nem explica isso, mas eu acho que é isso que está acontecendo ali. Com base em tudo que conversamos, Aliás, eu me diverti tanto. Sinto que mergulhei de cabeça nesse assunto com você. Você pode ser tão polêmica quanto quiser, eu não me importo. Eu só quero a verdade. Qual é uma coisa que você acha que nós, mulheres, continuamos deixando passar e por que acabamos escolhendo homens que não são bons para nós? com certeza, quero dizer, só de olhar para os Reels do Instagram que eu só descobri recentemente, de repente eu me senti como um garoto de 14 anos. Você vê aqueles entrevistadores de rua que param as pessoas. E isso não estou dizendo isso porque não tenho 1,80 m e tal. Eu sou casado e feliz há 26 anos, então não é como se eu estivesse disponível.
Acho que muitas vezes tendemos a focar demais em características efêmeras que, embora claramente tenham valor evolutivo, sim, faz sentido. Tudo o mais sendo igual, as mulheres querem se sentir protegidas. Então, um cara maior é melhor do que um cara menor, mas eu diria que nesses casos o foco deve ser na dominância social. Certo? Quero dizer, muito poucas mulheres vão expulsar Lionel Messi da cama delas, mesmo que ele tenha mais ou menos a minha altura, porque ele tem um status social muito alto. Ele é um guerreiro. E só para ser justo com as mulheres, acho que elas focam muito mais nesses traços superficiais quando são mais jovens do que quando são mais velhas, certo? O bad boy. O bad boy, o cara alto, o cara durão. Mas à medida que fico mais velho, percebo que esses podem não ser os traços que vão me trazer estabilidade e felicidade. Então, o que eu sugeriria às mulheres é que lembrem que a escolha de parceiro é um processo compensatório, ou seja, estamos realmente escolhendo com base em um conjunto de atributos e selecionamos o cara que tem a melhor pontuação no conjunto todo, em vez de focar em um ou dois traços. Dr. Gadsad, eu me diverti tanto, tanto mesmo. Igualmente. Muito obrigada por ter vindo. Você tem tantos livros e tem um novo saindo. Então, onde as pessoas podem te encontrar, encontrar seu novo livro e todas as coisas incríveis que você está fazendo? Obrigado. Então, o próximo livro é Suicidal Empathy, Dying to be Kind. É o que acontece com o nosso mecanismo de empatia, que é relevante para a evolução, quando ele falha, quando se torna hiperativo, quando é acionado no contexto errado, na quantidade errada e para os alvos errados. E, portanto, eu argumento que muitas das políticas domésticas e externas que estamos vendo no Ocidente derivam da empatia suicida. O livro será lançado em 12 de maio. Eles podem fazer a pré-encomenda na HarperCollins ou na Amazon. Você pode me encontrar em Gadsad, G-A-D-S-A-A-D, no X. Eu apresento um programa chamado The Sad Truth, SAD, então é muito fácil me encontrar. Muito obrigado por me receberem. Gente, eu sou obcecada por evolução. Falo sério quando digo que, ao entender seu comportamento, não há espaço para vergonha ou culpa. É sobre apenas entender e ser capaz de saber como agir e mudar. Então, gente, eu realmente espero que hoje tenha sido um momento de abrir os olhos sobre por que vocês fazem o que fazem. Por que talvez alguns caras que você acaba escolhendo fazem o que fazem, mas é para que você possa mudar a sua vida. Então, gente, por favor, vão lá segui-lo. Ele é simplesmente incrível. O conteúdo dele é muito bom. Vocês têm que conferir. Se você ainda não é inscrito, aperta aí no botão de inscrever-se. E até a próxima, seja a heroína da sua própria vida. Paz. Uau! Isso foi Você é uma explosão de energia. Se você quer ter certeza de que nunca será manipulada por um homem perigoso e inesperado na sua vida, então você definitivamente não vai querer perder essa discussão extremamente poderosa aqui com a maior especialista em narcisismo, doutora Ramani. Acho que o grande erro das pessoas é sempre rotular o narcisismo também.